noite, queridos irmãos. Que bom estarmos aqui nesse culto, nesse domingo. É uma noite especial, uma noite de reencontro com amigos e com irmãos queridos. E dentro desse ambiente gostoso de louvor e adoração a Deus, a igreja preparou um presentinho, né, para dar a cada irmão que veio aqui. Nós estamos fechando aqui a minissérie, né, que anunciamos milagres além da fé. Então, se você veio nessa noite, você vai receber agora uma lembrancinha da igreja. Já vai entregar agora um livro, que é o livro deste ano. Preste um aqui só para mostrar, enquanto vocês entregam, e para registrar também, né? Esse ano, o livro chamado Livro Missionário, o livro que a igreja promove ao longo do ano, se chama A Chave da Virada, ok? Aqui está o livro. E no dia 12, em Pacto Esperança, nós vamos usar esse livro para atender outros amigos de cada um de nós e da nossa igreja. Então hoje você está ganhando o livro para você já poder ler, conhecer qual é o seu conteúdo. Ele foi escrito numa parceria pelo Dr. Marcelo Nieck, que é um médico adventista e que trouxe a parte psicológica e fisiológica das emoções humanas. E o pastor Bruno Rasso, que é um argentino, ministerial da divisão sul-americana, que trouxe a parte pastoral das emoções humanas. Por isso a chave da virada: cuide das suas emoções, e Deus vai te dar, através dessa leitura, a oportunidade de ter uma virada nas lutas do dia a dia, tá bom? Então, a igreja esse ano está usando esse livro como um livro promocional a ser levado a todas as pessoas. Está muito bem produzido, muito bem encadernado, muito bem colocado aqui, num texto gostoso de ler, e é uma sentada. Eu tenho um, logicamente, já li, e em questão de 20 minutos, acho que foi, acabou a leitura dele já. É uma leitura rápida, uma leitura muito prazerosa, e vamos dar também a cada um que veio uma revista adventista. Nós daremos para todas as famílias que estão aqui, tá bom? Um por família, em princípio, porque o propósito da revista adventista é isso, né? E aí, se caso faltar, me avisa, que sabe que vem eu trago, tá bom? Tá? E se faltar, me avisa, tá? Olha aqui. Se faltar, me avisa, sabe que eu posso trazer também, tá? Então, um por família, enquanto você recebe esses dois regalos, né? Esses dois regalitos, nós vamos aí abrindo a palavra de Deus e meditando no tema dessa noite. Ontem tivemos um sábado maravilhoso juntos, né? E pudemos de manhã ter um programa bonito, gostoso. Depois à tarde tivemos um JA, né? Onde tiraram o meu raio-x, analisaram das tripas ao coração tudo que tinha para dar, né? Foi muito gostoso. Obrigado aí, e que bênção foi poder estar juntos. Hoje estaremos encerrando essa série, Milagres além da Fé. Me permita lembrar que sábado que vem começaremos o programa da Semana Santa, que aqui em Pederneiras faremos uma semana adiantado por conta do feriado que pega no final da Semana Santa. Então nós vamos fazer sábado, domingo, pula segunda e terça e retoma na quarta. Aí vai quarta, quinta e sexta, encerra a Semana Santa, porque o sábado seguinte, que é o 12, será o Impacto Esperança desse livro que você acabou de receber, tá bom? E assim a igreja terá essa ação bonita. Durante a Semana Santa, no calendário real, 12 a 19, quem quiser pode fazer programas em pequenos grupos também, né? Fazer pelo menos uma edição de cada pequeno grupo especial da Semana Santa, tá bom? Então, é uma programação que começaremos sábado que vem. E eu peço que você convide amigos. Convide amigos. Há um ministério em torno do assunto da Semana Santa que é infindável. Vou pedir que aumente só um pouquinho o meu microfone para dar um retorno aqui, para me dar um pouco mais de segurança, tá bom? Obrigado, viu? A voz hoje está um pouco mais rouca que ontem.
farra de ontem que estou um pouco mais. Obrigado, desculpe o incômodo, tá? Por favor. Há um mistério em torno da Semana Santa, ou da encarnação de Cristo, que nós passaremos a eternidade inteira estudando. Há muita coisa em torno disso, que na verdade, mesmo um programa de Semana Santa não consegue desvendar. Como pôde uma mulher abrigar no ventre do seu próprio Criador? Mas mais ainda, como pôde Deus nascer como criatura no ventre de quem Ele mesmo criou? Aonde foi parar Deus quando Ele estava em Maria? Maria estava grávida de Deus ou de um menino? Como que Jesus, tornando-se um menino, foi tão frágil que teve que fugir para o Egito para não ser assassinado pelo faraó, sendo ele mortal, estava sujeito à morte? E sendo ele todo poderoso, tinha que fugir das mãos de um faraó ou de um governador, em caso de Roma? O ambiente da encarnação de Cristo, da vida de Cristo e da morte de Cristo é um mistério que levaremos à eternidade e não conseguiremos desvendar. Mas dentre as ações que esse mistério nos traz, nós vamos nos concentrar num ponto nessa Semana Santa: o verdadeiro preço da ressurreição. Ressurreição não é um morto acordado. A ressurreição tem um outro preço e tem um outro processo. E esse processo a graça nos ensina através da morte e ressurreição de Cristo. E é isso que estaremos estudando nas noites da Semana Santa. Tá bom? O grande e verdadeiro preço sobre o mistério da ressurreição. No dia de hoje, encerrando essa minissérie chamada Milagres Além da Fé, qual é a base do raciocínio dela? É que nós temos um conceito, eu falei rapidamente isso ontem, falo rapidamente hoje, porque o tema tem que ser estudado. Nós temos um conceito de que a fé produz um milagre, de que a fé produz a bênção. E a Bíblia nos coloca isso no sentido de que devemos confiar e viver pela fé, e está certo, a fé é o nosso modo de viver, o nosso modo de vencer. Mas a razão da bênção não é a fé, é o amor de Deus. E quando Deus quer transformar uma bênção em algo maior, que é um milagre, que é o impossível, aí então nós temos um mistério ainda mais amplo acontecendo. E nós encontramos na Bíblia alguns exemplos em que Deus fez milagre, e esse milagre não teve fé, nem antes, nem durante, nem depois. Alguns milagres Jesus falou assim: a tua fé te salvou, honrando a tua fé vou te fazer isso que você está querendo. Ou você conquistou essa vitória porque você teve fé. Por isso a fé tem poder, e eu não estou discutindo isso aqui. Mas a razão de Deus dar um milagre não é o tamanho da minha fé. A razão de Deus dar um milagre é porque Deus é Deus. Você faça o que você quiser, Deus não vai deixar de te amar. Você não tem poder de fazer Deus parar de amar você. Se você parar para ver, as principais bênçãos Deus derrama sobre os bons e os maus. Eclesiastes fala isso: chove na casa do bom, chove na casa do mal. Os bons acordam com o milagre da vida, como a nossa anciã nos disse na oração, né? Já tivemos um milagre hoje, essa semana, que é o milagre da vida. Mas os maus também acordam com o milagre da vida, ao ponto de ter um ditado que diz que vaso ruim não quebra, porque parece que o mal é um sujeito que demora mais para morrer e o bom morre mais cedo. A lógica da morte nesta vida não respeita quem é bom ou quem é mau. A verdadeira essência da vida, dar só quem é bom, é o juízo final. No juízo final, sim, lá o mal não vai receber a vida, o bom vai. A diferença que entre o bom e o mal é que o bom vive eternamente, o mal só vive essa vida, quando morrer acabou.
E às vezes o mal demora mais para morrer do que o bom, é verdade. Porque Deus alonga um pouco o tempo da graça, uma vez que ele, se morrer, estará perdido. Há um texto, inspirado por Deus, que diz o seguinte: quem viveu mais? Caim ou Abel? E ela diz assim: Abel. Porque Abel viveu a vida eterna, ele conquistou a vida eterna. Então Abel morreu cedo, mas morreu salvo. E às vezes Deus permite alguém que não é bom ter um pouco mais de tempo de vida, para ver se consegue se arrepender e morrer salvo, ou pelo menos se morrer perdido, porque Deus não deu chance. Então nós temos um ambiente muito amplo a tentar entender aí. Mas hoje especificamente vamos ler em João capítulo 5 a história de um milagre que foi feito sem exercer fé. João 5, o milagre que não teve fé. Enquanto você abre a Bíblia em João 5, me permita dizer, João não costuma contar a história de milagre. E esse milagre só está em João 5. Poucos milagres da Bíblia estão só em João. O Evangelho de João está mais preocupado em revelar o amor de Jesus e a sua natureza messiânica. Então ele conta muito mais história de conversões do que de milagres. Mas há alguns milagres, como a ressurreição de Lázaro, João 11, que só João fala. Quando João fala de um milagre e nenhum outro livro fala, é porque tem um valor messiânico envolvido. É porque tem uma revelação teológica além do milagre. Todo milagre que João narra, ele está usando esse milagre, tanto que João não chama milagre de milagre, chama milagre de sinal, ou de sinais, para ajudar que eu e você possamos entender melhor a natureza de Jesus como Messias e Salvador. Então vamos ver João 5. Talvez a tua Bíblia tenha um título parecido com a minha: A Cura de um Paralítico. Pois é, eu não concordo muito com esse título. Como o título não é colocado pelo autor João, alguém colocou para ajudar, então eu vou ficar à vontade para dizer, Eu acho que esse título ele revela a explicitação da história, mas não a teologia da história. O que realmente essa história está narrando? Vamos ler. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Por que passadas essas coisas? As coisas que ele narrou antes de João 5. E Jesus subiu para Jerusalém para celebrar essa festa dos judeus. Ora, verso 2, existe ali uma porta, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ou Betsaida, que é a mesma coisa. Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses tanques jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Verso 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava na água, no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer que fosse a sua doença, qualquer doença que tivesse. Verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Verso 7, respondeu-lhe o homem enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro sempre antes de mim. Então, verso 8, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E agora começa a discutir a reação dos judeus.
judeus, porque Jesus curou no sábado. Não vou entrar nesse parecer da história para não mudar o foco. Fica para outro dia. O que você leu aí precisa ser melhor entendido, pelo menos em 3 itens. Porque a primeira leitura você não tem essa percepção. Tá bom? Então vamos lá, me permita trazer esses 3 itens à linha de raciocínio claro. Primeira coisa, eu não sei se alguém aqui já foi a Jerusalém e já viu. O Templo de Salomão, ele não existe mais, né? Hoje, onde era o Templo de Salomão, é uma sinagoga, é uma mesquita, não é mais um templo judeu, né? E ele foi totalmente modificado. Mas, de qualquer forma, o Templo de Salomão, se você for no Monte das Oliveiras, você enxerga Jerusalém na sua melhor vista. Tem algumas fotos que eu tirei nesse ângulo, e lá do Monte das Oliveiras você olha, você enxerga a cúpula, a abóbada central do que hoje é o antigo Templo de Salomão. O Templo de Salomão não tinha abóbada. A parte de cima do Templo de Salomão, o teto era parecido com um altar, tinha até os 4 chifres lá em cima, na ponta do teto, dando a visão parecida do altar do santuário, e tinha um altar embaixo. Quando virou uma mesquita, fizeram uma abóbada de ouro mesmo. E em cima da mesquita puseram o símbolo do islamismo, a estrela e a lua, a meia-lua com a estrela. Então, do Monte das Oliveiras, você tem a visão mais bonita do Templo de Salomão. Quando você chega a partir dessa região do Monte das Oliveiras, porque do outro lado é a porta de entrada da cidade de Jerusalém, cidade de Davi. Agora, na lateral e no fundo, o Templo de Salomão pega o fundo da cidade, ele encosta no fundo da cidade. Imagina um condomínio que sua casa fica encostada no muro do fundo. Isso é o Templo de Salomão. Ele pega o fundo da cidade do muro de Davi, ou da cidade de Davi, que é Jerusalém bíblica. Porque Jerusalém hoje ela é maior do que isso. Jerusalém hoje é uma cidade que tem a parte civil e a parte que é antiga, histórica e bíblica, que é a cidade de Davi. Né? Existe uma parte municipal que foi construída na reconstrução depois da Guerra do Egito, quando Israel voltou a ser um país, e aí reconstruiu Tel Aviv, Jerusalém, mas a cidade de Davi está preservada como era já na época de Cristo, né? Ou desde a última derrocada que foi na época do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo chamado Templo de Salomão. Foi a última destruição do Templo de Salomão. E aí, quando você chega para entrar no Templo de Salomão, ali dentro tem uma área que é o pátio da chegada das pessoas, semelhante ao que era no santuário de Israel no deserto. E aí tem o altar do sacrifício, na lateral ainda as pias para lavar as mãos, os sacerdotes em serviço, né? E por isso existem portas ao fundo e à lateral do templo, que são portas funcionais. Se você tinha que entrar no templo com um camelo, ou tinha que entrar na cidade com um camelo, para entrar na cidade com um camelo tinha a porta dos camelos. A Bíblia cita essa porta algumas vezes. E essa porta, a porta das ovelhas, é a porta de quem levava a ovelha para ser levada ao sacrifício. Então era uma porta que só passava por ela a ovelha com o seu pastor. Não era uma porta ao público, era uma porta serviçal. Mas o local dessa porta, eu sei que dá para o fundo do templo, porque já fui lá e já vi. E porque está escrito também, quem não foi pode ver estudando o assunto. Então isso dá a localização do tanque de Betesda, porque o tanque de Betesda, ele não é uma cidade, como Betânia, por exemplo. Betânia fica na mesma direção do tanque de Betesda, só que indo um pouco mais, viajando um pouco mais. O tanque de Betesda, ele fica encostado na cercania de Jerusalém. Numa cidade, não é uma cidade, pertence a Jerusalém ainda, mas numa região distante de Jerusalém. Como hoje nós temos um bairro industrial que é mais distante do centro, né? E aonde é que ficam os tanques que abastecem, por exemplo, a cidade de Pederneiras? Onde fica a caixa d'água, né? O local onde a DAI faz a estação d'água para purificar. Isso eram os tanques. Na época, os tanques eram esses. Os principais tanques de Jerusalém é o tanque de Siloé, que fica ao sul, e o tanque de Betesda, que fica ao norte,
já passando de Jerusalém. Eu já entrei no tanque de Siloé, porque o tanque de Siloé, ele dá o arqueduto de Zedequias, e é possível você passar por dentro desse aquaduto, na verdade. Eu passei por dentro desse aquaduto, você tem água até aqui o queixo, enquanto você vai passando por ele, e se você estiver lá fazendo estudo, até como turismo, às vezes eles liberam, tem que fazer uma permissão especial do governo árabe e do governo judeu, porque Jerusalém é governado pelos dois governos. A parte da cidade da Davi é governada por árabes e a parte da cidade civil é governada por judeus. A parte toda da cidade da Davi pertence à República Árabe, né? Bom, então, o tanque de Siloé, como é chamado, é um piscinão. Mas muito mais que uma piscina. A piscinão é um nome que vai dar porque é parecido. Mas é maior que um lago, por exemplo. Só que quadradão, né? Bem grande mesmo. Para que serve os tanques, pastor? Para dar água para a cidade. A cidade tem água para beber, água para lavar roupa, água para lavar louça, água para viver. Né? Porque na cidade não tinha água natural, tinha que vir, e aí eram feitos esses tanques. E o tanque de Betesda pega o outro lado, para que abasteça com facilidade o outro lado da cidade. Bom, dito isso, vem a principal informação sobre o tanque de Betesda. Diferente do tanque de Siloé, o tanque de Betesda, ele contém como se fossem compartimentos. Imagina um cômodo em L, uma casa em L, uma casa bem grande. E aí você entra naquela casa e dá de cara com uma piscina enorme. Fala, nossa, esse é o tanque de Betesda, esse é um deles. Porque do lado tem uma outra piscina, e indo para lá tem mais outra piscina e mais outra piscina. Ao todo ele tem 5 compartimentos. Os 5 contêm água, e a água interliga entre os 5. E por que isso é relevante, pastor? Porque ali diz, aí é o segundo ponto da história, que ficavam doentes ao redor do tanque esperando a água agitar. Só que não há um ponto que se enxerga os 5. Se eu olho na entrada, tentando visualizar ali, na entrada você enxerga o primeiro com muita facilidade e o segundo um pouco mais escondidinho lá no fundinho, mas você enxerga até 2. Se você for na direção do segundo, você enxerga o segundo e um outro ao fundo, e se virar a cabeça, um aqui. Mas para ver o outro você tem que ir mais profundo, porque o outro está aqui à esquerda. Ele faz um S. Ou seja, quando que você vai saber que a água agitou? Como você vai ser o primeiro a saber que a água agitou? E como é que você vai saber quem pulou primeiro? Ninguém, ser humano nenhum, era capaz disso. Porque não havia modo de enxergar todos os 5 tanques ao mesmo tempo. Então, quando você ficava ali no tanque que você estava esperando, você enxergava aquele tanque e as pessoas que estavam ali. Quando alguém gritava, "Agitou água!", você não pensava 2 vezes, corria para pular. E aí pulava, não acontecia nada, não funcionou, você não sarou. Aí você fala o quê? Alguém pulou na minha frente. Agitou mesmo a água? Alguém pulou realmente na tua frente ou esse troço não funciona? Aí tem a terceira informação, já dei 2, tá bom? A localização e o formato, o que dificultava o processo. Terceira informação, eu preciso voltar a olhar a Bíblia para que você olhe e veja para mim o verso 4. E observe que o verso 4 está entre colchetes, ou entre algum sinal do tipo parênteses, mas a maioria não é parênteses, é colchete mesmo. Tá? Por que isso é relevante, pastor? Isso é muito relevante. Tudo que na sua Bíblia estiver entre colchete ou entre parênteses, não é texto sagrado. Não foi escrito pelo autor da Bíblia. Nesse caso, João foi o autor do livro. João, você sabe que foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João foi o último autor, porque foi o último a morrer, todos morreram a dizer. E ele escreveu o primeiro Apocalipse. Depois ele voltou a escrever o primeiro, segundo, terceiro João. E finalmente resolveu escrever o Evangelho de João e morreu. Foi o último livro da Bíblia a ser escrito em ordem cronológica de autoria.
Esse texto do verso 4 não está no texto de João. E por que a Bíblia contém esses parênteses com textos assim? Porque esse não é o único. Há outros lugares que você vai encontrar esse colchete. É porque é um acréscimo, é um comentário do copista. Normalmente, normalmente entre os maçoretas, as principais cópias. Toda cópia entre as 5 primeiras cópias é considerada original. Tá certo? Porque foi uma cópia muito próxima do original, não deu tempo de haver nenhuma falha no processo de cópia e tal. Mas, quando a Bíblia é tão fiel, é tão verdadeira ao texto sagrado, que quando ela tem uma vírgula que não foi posto pelo autor, ela isola entre colchetes para você saber. Essa palavrinha não é inspirada como texto bíblico, é um acréscimo. Quer ver um texto que todo mundo sabe que está lá e talvez não reparou que tem colchete? Já reparou que quando a gente recita o Pai Nosso, algumas igrejas, por exemplo a Igreja Católica, não recita a parte final do Pai Nosso? Porque é o teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. E quando o Pai Nosso é cantado, é até a parte mais bonita, né? Pois teu é o reino. Aí você fala, ai, arrepiou. Justo essa parte eles não usam. Olha no Pai Nosso que está em Mateus 6, você vai ver que essa parte está entre colchetes. Ou seja, Jesus não falou porque teu reino, poder e a glória para sempre, amém. E o Pai Nosso foi Jesus que falou. É um texto escrito por Mateus da fala de Jesus. Mas um copista colocou isso como comentário e entrou no texto depois do cânon bíblico, mas com essa. Então você percebe que a Bíblia é preservada 100% íntegra, ao ponto de não deixar você achar que um texto que alguém colocou como um comentário, sabe quando você lê um livro e põe um comentáriozinho em cima? Aí o próximo copista viu aquele comentário e falou, pô, ficou legal esse comentário aí, vai ajudar a explicar. Aí ele fala, eu vou botar esse comentário no texto, mas eu vou botar entre colchete para deixar claro que é um comentário. A Bíblia é perfeitamente preservada como palavra de Deus, e você consegue saber exatamente o que Deus falou, somente lendo a Bíblia na sua casa. Você não precisa saber hebraico, grego, você não sabe nada disso. Você precisa só ter tempo de orar e ler a Bíblia, e a Bíblia falará com você. Então, por que o comentarista ou o copista colocou esse comentário? Olha por que isso é importante, é o quinto item. Eu falei que tinha algumas coisas que eu precisava deixar claro aqui. Porque se não tivesse esse colchete, isso seria um fato e não uma explicação do Boa. Olha só o que está escrito no verso 4. Então o verso 3 falou, ficavam ali uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, né? Aí fala assim, esperando que a água movesse. Se não tivesse colchete, a água tinha que mover mesmo. Pior ainda, esperando que a água movesse, porquanto um anjo descia. Descia um anjo? Não. Mas a Bíblia diz que descia? Não. Ela explicou por que ficavam eles parados ali. Veja, sem essa explicação do copista, nós não entenderíamos a história. Mas sem o colchete, eu seria obrigado a dizer que a água mexia, o anjo descia e alguém saía curado. Mas como está claramente separado do texto sagrado, eu posso dizer com toda a autoridade bíblica e teológica que a água não mexia, que o anjo não descia, mas era uma verdade mentirosa, uma fake news que viralizou e foi assumida como verdade. Viu? Aí vem a sexta informação muito importante. Assim como ninguém podia afirmar que a água mexia e o anjo caía, e ninguém podia afirmar que alguém foi curado, o nosso doente em questão, ele estava há 38 anos. A Bíblia não diz se ele era coxo há 38 anos, ou se ele era um coxo que estava há 38 anos frequentando aquele local. Isso fica um pouco dúbio na interpretação, e eu não vou afirmar uma coisa que eu tenho certeza. Porque a Bíblia diz assim, olha só, vamos ler o texto para que fique tudo sempre claro, tá?
Verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então ele estava enfermo há 38 anos? Ou ele estava ali há 38 anos e ele era enfermo? Não tem como afirmar. Tudo indica que ele estava há 38 anos enfermo. Mas a Bíblia também diz no verso 6 que ele ficava há muito tempo parado ali, vendo, ao verso 6, vendo Jesus, esse homem deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, né? Por quê? Porque naquele local havia essa crendice de muitas pessoas que achavam que era o jeito de curar. Como é que eu vou curar da minha cegueira, ou da minha surdez, ou como é que eu vou curar do meu problema de ser aleijado, como é que eu vou curar da minha doença de ser mudo? Olha, vai lá no tanque de Betesda que o anjo cura. Ei, olha aqui, anjo não cura ninguém. Nunca acredite que o anjo cura. Só essa conversa era suficiente para qualquer judeu não aparecer naquele tanque. Porque quem cura é Deus, não é o anjo. O anjo não faz milagre, Deus faz milagre. Nós que seguimos a Bíblia não adoramos os anjos, porque quando João foi adorado, o anjo, em Apocalipse 19, verso 10, o anjo disse o quê? Não me adore, eu sou igual a você, sou um conservo teu, um irmão teu, eu sou criatura, adore só o Criador. Então, anjo não cura. Mas as pessoas iam ali atrás dessa lenda. Ah, pastor, como eles eram bobos. É tão bobo quanto quem usa branco no ano novo. É tão bobo quanto quem veste lingerie vermelha achando que vai melhorar o casamento ou arrumar desencalhar. É tão bobo quanto quem acha que meia amarela no ano novo é o suficiente para garantir que vai entrar dinheiro. Você sabe o que vai acontecer se você vestir amarelo no ano novo? Todo mundo vai saber que você está duro. E sabe o que vai acontecer se você vestir vermelho no ano novo? Todo mundo vai saber que você está encalhado. Desesperado. Tem gente que acha que vai arrumar casamento botando São Benedito e ponta a cabeça no copo. E aí o santinho vai dizer, bom, não consigo respirar, ou eu caso ou você se afoga. Eu quero, calma, eu vou arrumar, não vou arrumar. Será que é só lá que nascem os crentes bobos? Os que querem seguir a Deus e seguem as bobeiras? Cuidado, hein? Sabe qual a frase mais perigosa para quem quer servir a Deus? Ah, não sei se funciona, mas mal não faz. Horóscopo, não sei se funciona, mas não custa nada fazer como está falando aqui. Vai que dá certo. Não vai que dá certo, não. Porque se der certo algo que não vem de Deus, vem do diabo. É melhor que não dê certo. Para a piedade da tua alma, tomara que não dê certo. Para você realmente buscar a Deus, o único Deus verdadeiro, e esperar que dê certo aquele que realmente tem poder para curar, salvar e dar vida eterna. Aquele homem, ele precisa, qual era a queixa daquele homem? Como ia muito doente naquele tanque, como é que funcionava? O cego enxergava a água mexer? O surdo ouvia gritar que a água está mexendo? Quem que via, ouvia tudo? O coxo. Mas é o único que não conseguia correr para pular. Então um ouve, um vê e ouve e não anda. E no meio dessa bagunça toda, o cego, quando eu, mexeu a água, pum, bateu o cara na parede, a água estava do outro lado. Né? O surdo esperava o vento mover. Batendo no tripé, acho que é água! Nunca consigo ir primeiro. Eu sou surdo, eu enxergo quando grito o cara mexeu. Ele pulava, ele enxergava, mas não ouvia o grito que mexeu lá. E o coxo pensava assim: eu vejo tudo, mas quando eu vejo todo mundo correr para pular, quando eu penso em querer cair, já caiu sempre. E em cima disso, cada um achava que ele em si vai lá há décadas e não é curado porque é cego, surdo ou coxo. Mas era esses que eram para curar.
E aí ficava assim: alguém foi curado. E esse alguém que foi curado sustentou décadas e décadas de fé. Agora que nós entendemos o contexto todo, fica fácil concluir entender o texto. Eu preciso buscar novamente o texto dessa parte final, para a gente poder fechar com o detalhe que está escrito e não que eu estou inventando. Verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 6, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, Jesus pergunta o que ao homem: queres ser curado? E qual foi a resposta do homem? Qual foi a resposta dele? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce sempre outro antes de mim. Por quê? Porque quem era aleijado ia para o tanque com um amigo, um irmão, um padrinho, um chegado. Cara, você vai para lá, eu vou com você, porque na hora que a água agitar, eu te empurro para dentro do tanque. Jesus olha para aquele homem e faz a pergunta do sonho de vida de todos que estavam ali: você quer ser curado? E o homem nem sequer responde: quero. O que ele pediu para Jesus? Arruma alguém para me jogar no tanque. Isso é o que ele teve coragem de pedir. Era quase como se ele falasse: o senhor aceitaria ficar comigo uns 2 dias para me jogar no tanque? Ou o senhor consegue arrumar um amigo seu para me ajudar? Porque eu não consigo cair no tanque, ninguém me joga, ninguém me ajuda. Quanto de fé havia nesse homem? Nenhum. Quanto de conhecimento de Jesus havia nesse homem? Nenhum. Quanto de capacidade de compreender que ele estava na frente do Rei do Universo? Nenhuma. Jesus não doutrinou, Jesus não ensinou, Jesus não corrigiu, Jesus curou. O homem nem sequer disse: eu quero ser curado, mas nem para dizer: o senhor conhece alguém que pode me curar? O senhor sabe como que eu posso ser curado, já que na água eu não consigo ser o primeiro a cair? A fé daquele homem estava toda no tanque e no anjo, nenhum em Jesus. E ele vira e fala: Senhor, como é que eu posso ser curado se ninguém me joga no tanque? E Jesus não disse a ele: tua fé te salvou, porque não teve fé. Mas a Bíblia diz que quando ele falou: como é que eu posso ser curado se ninguém me joga no tanque? A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem no verso 8 e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e andou. A Bíblia nem sequer diz: e todos no tanque ficaram desesperadamente clamando por Jesus, porque no tanque ninguém ouviu, nem viu, nem olhou para Jesus. Primeiro porque muitos no tanque nem souberam que esse homem foi curado. Corria mais a mentira de que alguém tinha sido curado quando a água agitou, que nunca aconteceu, do que correu a verdade de que Jesus pôde curar alguém, e Ele pode curar a você também. O homem levantou, tomou o leito e saiu. E quando a notícia começou a correr, ninguém questionou a cura, questionou o salvo. E aí a história mudou de foco e não voltou para o foco verdadeiro. Eu creio que esse homem tornou-se um seguidor de Cristo, mas nem isso a Bíblia fala. Portanto, esse homem é ninguém, mas de ninguém, de um Zé Ninguém, Jesus teve piedade. E aí vem a pergunta que não tem resposta: por que Jesus curou aquele homem? Por quê? Ah, pastor, aquele lugar era cheio de gente com vontade de ser curado, então Jesus entrou lá e curou ele. E por que não curou o resto? Por que Jesus não entrou e falou: atenção todos, não há anjo, a água não agita, mas eu sou a vida, eu sou a cura, e todos que vierem a mim agora eu vou curar. Pode vir com calma, eu espero até o último. Não é esse negócio da água. Por que Jesus não tem nada disso?
Não é assim que funciona o propósito do milagre. Sabe por que Jesus curou só aquele homem? Porque Jesus olhou no olhar daquele homem, teve piedade daquele homem e curou. E se você quiser me perguntar por que ele curou uma segunda pessoa, eu vou dizer: eu não sou Deus. Milagre é departamento de Deus. Não se explica, não se discute. Você é capaz de fazer um milagre? Não? Então fica quieto. Eu sou capaz de fazer milagre? Não? Então eu vou calar minha boca. Porque só quem tem poder para fazer milagre é que tem poder para decidir quando e por que fazer o milagre. O que essa história me ensina, me acorda, me chacoalha, é que Deus tem programado a cura de todos os doentes. Porque se Deus chegasse naquele momento e curasse todos os doentes do templo de Betesda, e os doentes que estavam na porta do templo, e os doentes que estão pela rua, e os doentes que estavam pela estrada, e se Ele curasse todos os doentes do seu tempo, e por que hoje Ele não vem para continuar curando? Porque continua tendo doente. A cura universal de todos os doentes não poupará nenhum no dia que Jesus voltar. Todo cego vai enxergar, todo coxo vai andar, todo surdo vai ouvir, todo morto em Cristo vai ressuscitar. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, porque eternamente viveremos na presença de Deus. Então não questione um milagre quando o tempo ainda não chegou. Se Cristo voltar e o doente não sarar, se Cristo voltar e o morto não ressuscitar, cobre a Deus, porque lá chegou o tempo prometido. Até aquele dia, não questione milagre, não espere milagre, mas saiba que o maior milagre é Deus. Ele é a fonte de todo milagre. Milagre não é quando Deus põe a mão em mim e me dá uma bênção que eu digo: uau, isso foi um milagre. Milagre é quando Deus olha para mim e diz: eu não vou te consumir, você merece. Eu não vou te destruir, você merece. Eu vou te salvar, você não merece. Mas eu te amo tanto que eu vou te dar tudo que você não merece, e não darei o que você merece, mas para que você não sofra, eu sofrerei no seu lugar o que você merece. Eu serei destruído no seu lugar, eu serei consumido no seu lugar, eu serei entregue à morte no seu lugar, para que eu te dê tudo que eu conquistei, para que você não sofra. Difícil não é ser cristão, difícil é ser Cristo. O que Deus me ensina nessa história, queridos, é que o olhar de Deus olha para o teu olhar o tempo todo. Aquele coxo nem sabia o que Jesus estava passando, nem sabia quem era Jesus, e nem que Jesus estava olhando para ele. Não há lágrima que corra no teu olho ou na tua face que não correu primeiro na face de Deus. Deus não se cansa de amar, e diz a Bíblia em Salmo 91: não dorme nem dormindo, guarda de Israel. Se nós pudéssemos ver a quantidade de milagres que Deus faz em nossa vida todos os dias, o tempo todo, nós íamos passar a vida com medo de viver, agradecendo e sem sair do lugar. Porque a maior parte dos milagres que Deus faz por você, você nem sabe quando, nem como. Você recebe e não percebe. Há muitas situações do mundo que o pecado coloca diante de nós, e que anjos do mal rondam, cercam a nossa pessoa, e Deus manda hostes angelicais para combater os anjos do mal, e você nem percebe. Eu tive um membro da minha igreja, que eu era pastor dele no Rio Grande do Sul, e ele sofreu de uma doença que causava a cegueira em um tempo de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Quando foi detectado esse problema, foi quando ele não tinha problema de vista, de repente começou a ter um problema de visão. Foi o oculista fez o exame, ele detectou a doença, avisou ele. Ele foi aposentado, inclusive, porque ele estava ficando cego, não é irreversível, não tem cirurgia. Ele disse: eu tenho 1 ano e meio, pastor, para aos poucos perder o que resta da minha visão.
Daqui a 1 ano e meio eu serei 100% cego. Ele usou esse tempo para aprender a ler braille, para aprender a usar bengala, para aprender a viver como cego, porque é irreversível. E ele ficou cego. Como eu cheguei na igreja da Floresta em Porto Alegre e vi esse homem normal e depois vi a cegueira tomando conta da sua vida. Eu tinha uma paixão como tenho até hoje por ele. Se eu pudesse, eu arrancava aquele problema da vista dele, mas eu não podia. Toda vez em quando eu o visitava. E aí, como é que você está, meu irmão? Para não perder a fé, para não desanimar. E ele sempre muito firme. Um dia, quando eu acabei de visitá-lo, eu falei, eu tenho que ir embora agora, mas eu volto, viu? Ele falou, pastor, eu vou agora buscar a minha aposentadoria. Por acaso você vai passar perto da CIS Brasil, da Avenida CIS Brasil? Por você eu vou até o banco. Eu não. Eu não perguntei se o senhor me leva na CIS Brasil. O pastor entende o seguinte: não ajude o cego mais do que o cego pede ajuda. Porque a hora que você for embora, o cego não vai saber o que fazer. O cego tem que ser cego e viver como cego. Eu tenho que andar em Porto Alegre e o senhor está por perto. Eu agradeço a sua vontade, mas eu não estou pedindo o senhor me levar onde eu não pedi. Eu estou perguntando se o senhor vai passar perto da CIS Brasil. Eu vou passar na CIS Brasil, eu moro lá perto, você sabe disso. Então eu aceitaria uma carona até a CIS Brasil. Tá bom. E eu fui. E parei exatamente na frente da agência que ele tem conta. E o trabalho dele é o seguinte: ele recebia a conta por um banco estatal de aposentadoria chegava, que era o Banco do Brasil, e passava para o banco que ele tinha conta antiga já. E os dois bancos eram vizinhos um do outro. Então ele entrava no caixa eletrônica do Banco do Brasil, tirava totalmente sua aposentadoria, entrava no caixa eletrônica do lado, no Bradesco, e deixava toda a sua aposentadoria na conta dele mesmo. Esse é o trabalho que ele fazia para daí poder continuar usando o cartão e tal. E eu parei do outro lado da rua e falei: Yuri, eu vou atravessar a rua com você, o banco está do lado de lá. Eu lembro que eu te pedi, não faça mais do que o cego precisa. Então, pastor, atravessar a rua eu sei. Mas se vier um carro, pastor, atravessar a rua eu sei. Eu ouço, eu percebo. Essa lição eu já aprendi. Por favor, está ótimo aqui, lhe agradeço mesmo. Eu peço que o senhor me deixe e possa ir embora. Tá bom. E fiquei triste, eu queria levá-lo, mas ele não deixou, eu fiquei preocupado. Sabe um pai que não consegue deixar de preocupar com o filho? Eu não conseguia deixar. Aí eu falei: eu não vou sair, vou ficar aqui orando por ele. Minha vontade era dizer: vem cá, agora vai. Eu não fiz. Mas fiquei dentro do carro olhando. E ele certinho, ficou paradinho. De repente, depois da pegadinha, saiu andando. Mas foi incrível, parece que ele está enxergando. Entrou no caixa do Banco do Brasil, pôs o cartãozinho na máquina. Nossa! Tirou todo o dinheirinho dele, todo, 100%. Colocou o dinheirinho no bolso. E quando ele veio saindo do caixa do Banco do Brasil, um ladrão viu ele arrancar o dinheiro. E quando eu leio, o ladrão tirou a arma e veio correndo para assaltar. Eu falei: meu Deus, agora eu vou entrar nisso. Aí eu pensei: o que eu vou fazer? Se eu sair e gritar: Yuri, cuidado, tem um ladrão, o ladrão não tira nele. O tempo não é suficiente para eu mesmo tentar correr e fazer alguma coisa. A única coisa que eu consegui fazer foi orar. E o ladrão pegou a arma e apontou para o Yuri. Yuri não viu. E do jeito que ele saiu, ele contornou o ladrão ficou paralisado assim com a arma no ar. Como se ele ainda estivesse ali. Ele deu a volta toda. Quando deu a volta toda, entrou no Bradesco, o ladrão continuou parado com a arma paralisada. Quando ele acabou
acabou de depositar todo o dinheiro, ele saiu e foi andando para pegar um ônibus, ali no Carrefour Passos da Areia, para quem conhece de onde eu estou falando, e o ladrão deu aquela ação de quem desesperadamente não aguentava mais, olhou ao redor, jogou a arma para o chão, para cima, e caiu no chão e deixou a arma lá e saiu correndo, porque alguma coisa paralisou o ladrão, e o ladrão não conseguiu se mexer até a hora que Yuri saiu de perto do ladrão. Eu olhei e falei, meu Deus, amém. Eu saí tão impressionado com aquilo e certo do milagre que aconteceu, e que o Yuri não viu, mas recebeu, que eu fui ler um pouco o que diz a Bíblia, Ellen White, os textos teológicos de outros comentaristas, sobre como Deus lida com uma pessoa que fica cega. Sabe o que eu descobri? Que o cego tem diante de Deus um anjo da guarda a mais. Quando uma pessoa não tem a visão, Deus dá a ele um anjo da guarda extra. É o anjo da guarda para a visão. Ele tem um anjo da guarda, como você e eu todos temos, mas ele tem um só para cuidar do problema de visão que ele tem. Você entende o que é Deus? Você entende que mesmo quando você não vê, Deus está aí presente, cuidando de você? Você sabia que quando uma mulher se separa e tem que criar o filho sozinha, ela é mãe e pai? Deus pega o anjo da guarda da mãe, porque quando você se torna mãe, você ganha um anjo a mais. Quando você se torna pai, você ganha um anjo da guarda a mais. E quando a mãe e o pai é os dois, ou o pai é pai e mãe, ou a mãe é mãe e pai, Deus dá os dois anjos da guarda para quem ficou com a guarda da criança. Sabia disso? Porque diante de Deus, no dia dos pais é feliz dia das mães, no dia das mães é feliz dia dos pais, para quem faz as duas funções. Você entende como é que Deus funciona? Queridos, essa história não é a história da cura do aleijado no tanque de Betesda. Por isso que eu disse que eu discordo de ti. É a história que mostra o tamanho do amor de Deus, capaz de fazer um milagre além da fé. Para quem não entendeu o milagre, não sabe por que recebeu o milagre, mas recebeu e foi embora. Que nós possamos entender que a fé é maior do que a teologia, que a fé é maior do que a nossa compreensão, porque fé é um dom de Deus. E Deus não te ama porque você tem fé, é Ele que te dá a fé. Como Ele vai condicionar o milagre à fé se a fé vem de Deus? Está na Bíblia, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Como Deus vai falar, não vou te dar nada porque você não tem fé, mas Senhor, me dê fé então. Deus não te ama pela tua fé, pelo teu dízimo, pela tua oferta, pela tua roupa, pelo teu cargo. Deus não te ama pelo teu trabalho, pela tua formação, pela falta de formação. Deus não ama os pobres mais que os ricos, nem ama os ricos mais que os pobres. Porque tudo que você tem é fruto de um monte de coisas, mas nada disso muda diante de Deus o seu valor. E Deus não te ama por aquilo que você é. Deus te ama por aquilo que Ele é. Porque o amor que Deus tem por você, nada no mundo te ama, nem parecido, muito menos igual. Deus ama mais que a mãe, diz a Bíblia. Por isso, queridos, confie no amor e no cuidado de Deus. Lembre que o Deus do milagre, Ele não é o Deus que faz milagre porque você conquistou pela fé. É o Deus que faz o milagre porque Ele ama você e jamais vai deixar de cuidar de você. Amém. Uma feliz semana. Obrigado por ter vindo nesses dois cursos dessa minissérie. Nós vamos agora cantar e orar. Orar? Vamos cantar.